Ponto 1. Quem é Deus Pai? Deus se faz conhecido nesta lição. A gente vai estudar a essência de Deus, sua natureza trina e a forma como ele se revelou à humanidade. Deus é único, ao mesmo tempo trino. Isso significa que ele é constituído de 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O fato de Deus ser trino não significa que servimos a 3 deuses distintos, e sim o nosso Deus se revelou à humanidade nas 3 pessoas distintas. Desde o início da criação, Gênesis 1, 26, eles sempre estiveram presentes desde o começo, porém a atuação de cada pessoa tornou-se mais conhecida conforme o tempo, e o propósito está estabelecido pelo próprio Deus. Ponto A. Deus, o Pai, o Criador. Deus, o Pai, e o Deus Criador de todas as coisas, comumente conhecido como a primeira pessoa da Trindade, assim como o pai de família é o genitor e o provedor e o protetor. O Pai é o Criador, pois foi ele quem criou todas as coisas. Isaías 40, 28. E o provedor, pois dele provém atendimento de todas as nossas necessidades diárias. Mateus 6, 31 ao 32. E o protetor, pois Deus nos livra de todo o mal. A cada dia nos protege contra as astutas clinadas do diabo. Efésios 6:11. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai por apenas 8 vezes no número do Novo Testamento. Porém, esse número aumenta para mais de 200 vezes. Ponto B. Deus, o Pai, se relaciona com seus filhos. No Novo Testamento, foi Jesus quem abriu o caminho para uma maior intimidade com o Pai. Mateus 5,16. Na oração que Jesus nos ensinou, ele nos diz que devemos ter essa relação íntima com Deus. Ao dirigir as palavras Pai Nosso que estás no céu, Mateus 6,9, é o clímax dessa intimidade. Foi quando Jesus se encontrava no jardim de Getsemane em oração a Deus, quando ele diz Abba Pai. Marcos 14:36. Concluímos com isso que Deus é o Pai e tem relação íntima com seu Filho. Deus, o Pai, não ocultou nós o seu plano de salvação. Mateus 11:25. Isso revela que o Pai Celestial nos trata de forma íntima, como um pai trata seu filho. Por isso que nós também podemos clamar a Deus de Abba. 2. Quem é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus e é comumente conhecido como a segunda pessoa da Trindade. A expressão de anjos, Deus, é diferente da forma como os anjos e os homens são chamados. Jesus é chamado de Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Algumas vezes os judeus tentaram
apedrejar Jesus pelo fato de declarar publicamente que era o Filho de Deus. Jó 5,18. Ponto A. Jesus é o Filho de Deus. Dos 4 evangelhos, João usa a expressão Filho de Deus. Isso acontece justamente porque João escreveu seu evangelho com o propósito de transmitir que Jesus é Deus, que se fez homem para nos salvar. Jó 1, do 1 ao 14. No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus afirmou que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Por causa disso, os judeus queriam matar Jesus. Jó 5, do 17 ao 18. Nosso Senhor não temeu as ameaças dos judeus. Pelo menos as 4 ocasiões. Se faz igual a Deus e igual às obras. Igual na ressurreição, Jó 5:21, igual à honra e igual na eternidade, o mesmo tendo a ciência de Jesus não usurpou o papel do Pai. B. Jesus é Deus? Outra expressão que Jesus usou para mostrar sua natureza divina, eu sou. A mesma expressão que Deus usou para identificar quando Moisés lhe perguntou pelo seu nome em João. Jesus afirma que eu sou em 7 ocasiões. Eu sou o pão da vida, Jó 6,35. Eu sou a luz do mundo, Jó 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, Jó 10,7. Eu sou o bom pastor, Jó 10,11. Eu sou a ressurreição da vida, Jó 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jó 14,6. Eu sou a videira verdadeira, Jó 15,1. Este Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jó 5,20. O Espírito Santo. 3. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é comumente chamado de terceira pessoa da Trindade. Porém, há muitas pessoas que têm dificuldade em entender o Espírito Santo. Seja uma pessoa, outros nem sequer acreditam que ele exista. Há grupos religiosos que negam a personalidade da divindade do Espírito Santo. Nesse tópico, iremos mostrar das Escrituras Sagradas que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa real. Ponto A da 3. O Espírito Santo é Deus. Existem inúmeras passagens na Bíblia que provam a divindade do Espírito Santo, sendo Deus o Espírito Santo e eterno, Hebreus 9,14, e onipresente, e onipotente e onisciente. O apóstolo Pedro, repreendendo Ananias, declara que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Ponto B. O Espírito Santo é uma pessoa. Por várias vezes, o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como pronomes pessoais. Jó 16, do 8 ao 13 ao 14. Podemos ver na Bíblia qualidades pessoais do Espírito Santo. Ele ajuda, Jó 14,16. Ele fala, ele intercede, ele tem sentimento e ele ensina. Tchau, galera. Esse é o vídeo por hoje. Eu vou ficando por aqui. A parte do Senhor que eu tenho que ir para a escola. Adeus.